Informações também você consegue acompanhar ao vivo aqui na RDC TV com a nossa transmissão. Com imagens de Vitor Uchoa, Marina Espíndola para a RDC TV. Não somos apenas uma TV, somos muito mais. Somos um organismo vivo que sonha mudar o mundo. Produzir conteúdo regional em todas as telas, em todo lugar, a qualquer momento, simultaneamente, com muita interatividade. Somos uma solução que atende diferentes expectativas, necessidades e desejos. Multiplataforma, inédito, ao vivo. Você escolhe como e onde. Todos com o mesmo objetivo. Somos o presente, mas olhamos sempre para frente. Disponível, acessível, a união da tecnologia e produção de conteúdo. O sinal aberto do futuro. As melhores coberturas de tudo que acontece no Rio Grande do Sul. Você só encontra aqui. Pessoal, de segunda a sexta-feira estou aqui na RDC TV, Gourmet na TV, às 6 da tarde. Uma feijoada vegana, absolutamente simples de fazer. Posso ir? Pode. Boa comida, nada, de novo. Boa bebida, boa comida, um bom bate-papo. O que mais você pode querer, pessoal? Assistem RDC TV Digital, canais 24 e 524. Fiz esse barulho de propósito em homenagem a vocês todas, voluntárias do Imama. Alguma técnica especial com relação ao bolinho de bacalhau? Obrigado. Sua mãe de Ná. Errou de novo! Eu sou Cadu Oliveira e toda noite você confere aqui comigo e um grupo seleto de convidados a informação, a polêmica, o debate e o esporte gaúcho passado a limpo em horário nobre. Isso é um programa sério, não? Deixa eu falar, vai sobrar. O Dois Toques passa agora para as 9h15 da noite, de segunda a sexta-feira. Você me acompanha em todas as plataformas digitais e nos canais 24 e 524 da Claro Net. Eu espero você. Bota aí! Acertou! Olá! Este que vos fala é o Santo Cervejeiro, o programa que vai ao ar das 11 ao meio-dia todo sábado, meu amigo. Seja aí pra Pilsen, uma Pale Ale, uma Stout, não importa. Vocês vão sempre estar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Eu já desisti de falar. Tchau pra vocês! Azar! Pai do meu filho acabou de me agredir. Ele levou meu filho junto com ele. Por favor, eu tô grávida. Não quer devolver meu filho, não quer deixar eu ir embora. Eu quero saber do meu filho. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas.
o seu programa de análises e debates noturno, sempre logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais no @RDCTV Digital. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as plataformas. Não deixe de mandar o seu comentário, a sua mensagem, é muito importante. E se inscreva para receber as notificações dos programas que entram no ar e também assistir aqueles que já estão postados a hora que você quiser. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Ontem foi anunciado o número do PIB de 2019, consolidado de 1,1%, crescimento que é considerado por todos os agentes econômicos como decepcionante, ainda que a previsão não fosse das mais alviçareiras. Foi o pior resultado dos últimos 3 anos e, infelizmente, o Brasil tem pressa. O Brasil tem pressa e precisa urgentemente de um crescimento mais vigoroso para tirar essa massa de trabalhadores que estão hoje desempregados da Rua da Amargura e colocá-los no mercado consumidor. Criou-se a expectativa de que a reforma da Previdência pudesse gerar, por conta própria, o ambiente adequado para tanto. Mas as coisas são muito mais complexas do que isso. Vai demorar mais tempo para que o Brasil, de fato, crie uma base para sair desta crise gigantesca que, sim, foi legada. Vale lembrar, 2015 e 2016, no somatório, o Brasil decresceu 7%. Perdemos uma década em 2 anos. Nos últimos 2 de Dilma Rousseff. Foi um desastre. Não é nem considerável como crise, uma verdadeira depressão econômica. É óbvio que o ambiente, a partir disso, não é o melhor. E vai, sim, ser necessário um tempo grande para que se consolidem as modificações importantes que podem gerar, daí sim, um novo ambiente de crescimento sustentável. O que o governo tem que fazer é apressar a sua agenda. O que o governo tem que fazer é apresentar as outras reformas que complementam a reforma da Previdência e que têm o poder de gerar efeitos de curto prazo, como, por exemplo, a reforma tributária e a reforma administrativa. Só que até agora nós não vimos sinal disso. E não adianta o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro reclamarem do Congresso quando o dever do Executivo, que é apresentar esses projetos, não se faz. Onde está a reforma administrativa? Onde está a reforma tributária? Aparentemente, haverá um adiamento na entrega da reforma administrativa para o Congresso. Se espera o quê? Que se vote em 15 semanas toda a complexidade desses textos, que incluem aí projetos de emenda constitucional? Certamente não. E não se pode jogar nos outros entes institucionais a responsabilidade sobre isso. Sim, o governo Bolsonaro não é responsável pela crise que recebeu. Assim como o governo Temer também não era responsável sobre isso. Mas o governo Bolsonaro foi eleito para começar a resolver efetivamente o problema que lhe foi herdado. E até agora as ações do governo são muito tímidas no sentido de vencer essas dificuldades. Eu, se fosse agente econômico, como disse ontem aqui no programa, e visse o presidente na frente do Palácio do Alvorada, ao invés de responder sobre o PIB, se postar junto com um humorista e distribuir bananas para os jornalistas, por mais que o governo tenha uma agenda liberal de diminuição do Estado, de estancamento de gastos públicos, eu não investiria no país. Por uma razão muito simples. Palhaço não traz credibilidade. Pelo menos não esse tipo de palhaço de mau gosto. Este é o grande problema do Brasil atualmente. E, curiosamente, o empresariado brasileiro, que é pró-Bolsonaro na sua maioria, fala, se manifesta publicamente a favor da agenda do governo, mas no seu âmago, no seu íntimo, sabe que aquilo não tem a consistência que deveria. E por isso que o volume de investimentos privados registrado no último PIB foi muito abaixo daquilo que se espera. Em compensação, há um volume de investimentos públicos que está atravancado exatamente porque se criou um rombo fiscal e não é possível gastar mais. Então, um dos vetores do crescimento, que era usado até então,
o do investimento público, não existe. É limitado. É aquele que compensa, que é o privado, não tem segurança para investir. Como é que se vai fazer isso? Se vai fazer isso com credibilidade. Não com piadinha e curralito para humilhar jornalista na frente do Palácio da Alvorada. Muito bem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma entidade importante, que é a Abracrim, que agora está com uma nova direção. E eu tenho o prazer de receber todos os seus componentes na mesa de hoje aqui do nosso programa. E nós vamos falar um pouco sobre a visão que a Abracrim tem em relação aos desafios do direito penal no Brasil. Para falar sobre esse tema, está aqui o presidente, novo presidente da Abracrim, Rácios Potter. Bem-vindo, Rácios. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. É uma honra estar aqui em nome da entidade, é um grande prazer, um privilégio poder estar num programa de tamanha audiência, de tamanho prestígio, para falar um pouco sobre a Abracrim. Muito bem. Também nós temos aqui no programa de hoje o Carlo Velho Mazzi, nosso antigo já honorável participante aqui do nosso programa, que é o vice-presidente da Abracrim. Bem-vindo, Carlo. Boa noite. Sempre um prazer retornar, Macalossi, ao teu programa, que já se firmou aí como um marco aí na televisão gaúcha, a propiciar debates tão importantes para a nossa sociedade. Muito bem. Quem também está aqui no nosso programa, vinda, aliás, lá de Passo Fundo, pela primeira vez, o que me deixa ainda mais prestigiado, a Gisiane Silveira, que é presidente da Abracrim Mulher. Gisiane, bem-vinda, boa noite. Bem-vinda, boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui. E eu quero agradecer o convite por estar aqui no programa. Muito bem. Passou por aquelas estradas esburacadas, né? Passei por estrada esburacada, reforma na estrada. Demorei 4 horas e 50 para chegar aqui. Uma verdadeira aventura. Nós vamos te deixar falar mais. Tá bom, obrigada. Tá bem. Quem também está aqui é a Mariana Camargo, que é diretora de eventos da Abracrim Mulher, voltando aqui para o programa depois de uma última participação polêmica, né, Mariana? Muito. Boa noite. Né? Boa noite, Macalossi. É verdadeiramente honroso estar aqui entre vocês, meus colegas, que me dão a honra essa noite de poder falar um pouco sobre o que é a nossa Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e eu espero que o público entenda para que nós servimos e estamos aqui esta noite. Muito obrigada. Muito bem. Eu vou começar pelo Rácios, para que ele fale um pouco sobre a Abracrim, quando surgiu, quais são as funções da Abracrim e como é que ela tem trabalhado. Tá certo, obrigado. A Abracrim é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Ela teve o seu início em 1993, num primeiro encontro brasileiro dos advogados criminalistas. Esse encontro aconteceu em Curitiba e, neste encontro, a ideia era uma entidade que fosse congregar todas as demais associações que já existiam no Brasil de advogados criminalistas. E aconteceu. Em 1993, tem até um livro dos anais deste evento, que foi um exemplo, e a partir daí, então, começou-se a fazer anualmente encontros dos advogados criminalistas. A Abracrim presidindo esse encontro. Passou-se um tempo, então, que todas as associações dos estados brasileiros que existiam eram ligadas à Abracrim, como a Abracrim congregando elas. Aqui no Rio Grande do Sul, durante o período de 1993 até 2016, a entidade que era responsável no Rio Grande do Sul pela Abracrim era a Criergs, que até hoje continua sendo nossa parceira. A partir de 2016, começou-se então uma interiorização e uma autonomia maior da Abracrim nos estados brasileiros. Então aqui a gente começou em 2016 com o Dr. Jader Marques, presidindo a Abracrim, foi até 2018. Em 2019, nós estivemos com o Dr. Ezequiel Vettoretti e agora, em 2020, eu estou sob a presidência. Para falar rapidamente, a Abracrim defende alguns ideais. Dentre eles, justamente congregar os advogados criminalistas, que nós temos muita coisa para nos reunirmos para debater. É muito importante essa união entre os advogados. A advocacia é uma profissão solitária, é importante estarmos unidos. Defesa das prerrogativas dos advogados, que
a gente vem falando reiteradamente, um Estado democrático de direito precisa de advogados atuantes, e toda vez em que há um tolimento dos direitos dos advogados, das ações dos advogados, há um enfraquecimento da democracia de um país. Então, lutamos pelo Estado democrático de direito e pelas prerrogativas, que uma não vive sem a outra, e bem como o aprimoramento técnico-científico dos colegas. Então, a gente promove eventos, promove palestras, reuniões, para debater discussões acadêmicas e do dia a dia do advogado criminalista. Muito bem. É isso. Maza. Macalossi, o advogado criminalista é, de todas as áreas da advocacia criminal, aquele que é mais solitário. Aquele que tem que se deparar com os maiores desmandos por parte do Estado, que, através de determinadas autoridades, exerce um poder que não pode ser combatido, não pode ser enfrentado isoladamente. Então, nós, advogados criminalistas, que estamos ali na linha de frente da defesa dos interesses individuais, dos interesses do indivíduo que sofre um processo criminal, que venha se deparar com esse poderio do Estado para lhe impor uma pena, nós que estamos ali no último degrau da escada, como diria Carnelucci, junto com o acusado, nós sozinhos, ainda que sejamos fortes, unidos, nós somos imbatíveis, porque aí sim nós conseguimos ter a representatividade necessária para fazer frente a toda essa estrutura estatal que vem contra o cidadão. Tu acha que hoje em dia o Estado está mais policialesco nesse sentido? Com toda certeza. Hoje em dia nós estamos vivenciando um ataque sistemático aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, que são direitos que eu costumo dizer reiteradas vezes, sempre que me perguntam, que são direitos contramajoritários, são direitos que, ainda que a população não concorde com eles, como eles foram historicamente conquistados pelo cidadão e pela coletividade, nós não podemos renunciar a esses direitos. E cabe ao advogado criminalista, em última análise, defendê-los, porque ele vale tanto para o seu constituinte, quanto para qualquer outro cidadão. Então é por isso que eu digo que o advogado, e principalmente o advogado criminalista, este sim é o maior fiscal da lei. Porque este sim quer o cumprimento da lei e da Constituição, porque a lei é uma segurança. E hoje, por isso que nós estamos vendo aí lei de abuso de autoridade e outras tentativas de mitigar direitos que foram conquistados pelo cidadão. Nós precisamos combater esse movimento. E é por isso que é necessário haver entidades que se reúnam advogados que estão nesta luta pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, e a Abracrim é uma delas, em sede nacional, que tem representatividade em todos os estados. Muito bem. Gisiane, por que hoje o Estado Democrático de Direito é visto como um ambiente favorável à imputabilidade dos réus e a sua eventual não pagamento de pena, ou, como nós poderíamos dizer assim, aquele ambiente que favorece a impunidade? Por que o Estado de Direito está sendo confundido com isso? Há uma confusão deliberada de Estado de Direito e impunidade? Com certeza há uma confusão grande nisso, até porque a maioria das pessoas acha que quando a gente defende as garantias constitucionais daquele acusado, a gente está querendo que ele não cumpra a pena. A gente está querendo uma impunidade, e não é isso. Todo acusado ele tem os seus direitos que estão previstos na Constituição Federal e eles têm que ser respeitados. Independente do crime que ele cometeu, ele tem direitos que são assegurados a ele. E isso não significa dizer que é uma impunidade que a gente está defendendo ou não, mas sim um direito. Um direito do acusado dele ter acesso a um processo, dele ter acesso irrestrito a um processo. Onde a gente ainda tem que discutir com o delegado de polícia se a gente vai ter acesso a um processo ou não, ao inquérito ou não. Onde a gente tem que ingressar com uma reclamação no STF para conseguir ver exatamente do que meu cliente está sendo acusado. Isso não é uma impunidade, não é porque a gente quer impunidade, a gente quer saber o que está acontecendo. E muitas vezes a população acha,
ou tem uma falsa impressão de que quando a gente dá garantias para alguém, a gente está querendo impunidade. Mas a nossa maior dúvida é, quando é para o outro a gente não quer garantias, mas quando é para nós a gente quer. E o advogado criminalista, ele não defende uma garantia individual só quando é dele a garantia. A gente defende a garantia para todos. Porque não importa se é político, se é o cara da esquina, morador de rua, todos têm os mesmos direitos e as mesmas garantias. E a gente está fazendo tudo para defender essas garantias. O curioso é que quando se fala da relativização de garantias, as pessoas não notam que isso afeta elas de forma indireta. E não é necessariamente porque elas vão cometer um delito, mas porque os direitos em si, que são universais, ou pelo menos se pretendem universais, eles acabam sendo mitigados por essa... Não, as pessoas elas defendem... essa relativização. E as pessoas não notam. Por exemplo, a questão da prisão em segunda instância. Ela se aplica, se ela fosse tomada como constitucional, ela se aplicaria não apenas ao direito penal. Sim. Se aplicaria também aos empresários que nem notam, que acabariam tendo que se ver com decisões de segunda instância e já com a culpabilidade transitada em julgado a partir da segunda instância. E sobre questões fiscais, sobre questões que são comuns e que nós sabemos. Os empresários entram com ações com absoluta razão em fazer, mas não notam que existem consequências para além daquilo que eu acho que dá para se chamar de sanha punitivista. Sim. Que é muito diferente de tu realmente fazer com um processo adequado, levar ao julgamento e à condenação de alguém que é de fato culpado e fazer ele pagar pelo que ele fez. É muito diferente. Sanha punitivista é um problema hoje do Brasil. A esse respeito é interessante a gente comentar que nós, a Abracrim Nacional, é representada pelo Dr. Elias Matar Assad, e nós temos representação em todos os estados da federação e atuamos como instituição também. Então nós temos as ADCs 43, 44 e 54, que foram as que discutiram a questão da prisão em segunda instância, da constitucionalidade do artigo 283, e nós entramos nessas ações como amicus curiae, né, que outras entidades ingressaram com essas ações e nós entramos em parcerias a essas entidades justamente para garantir a segurança jurídica da previsão do artigo 283 para que não haja uma presunção de inocência mitigada. Essa é uma importância que só se sabe quando se está respondendo a um processo criminal ou quando se tem um cliente numa situação como essa. Quantas e quantas decisões foram reformadas, anuladas em instâncias superiores. Então é muito importante aguardar sempre o trânsito julgado. É um princípio constitucional, artigo 5º, inciso 57, então a gente não pode mitigar, não pode relativizar isso. É fundamental, um direito de garantia fundamental, e a Abracrim atua ativamente nesse tipo de decisão também. Me passei muito no tempo? Não, imagina. Pode falar à vontade, aqui a mesa está aberta, eu estou só indicando aqui para que todo mundo fale. Maria. Então, Macalossi, eu vim aqui hoje falar para tu, mulher, tu que estás me ouvindo, tu que tens vontade de ser advogada criminalista e que ainda por algum motivo não conseguiu romper essa barreira. Nós da Abracrim Mulher estamos aqui para te apoiar, saiba disso. E como? Nós temos inúmeras ações, eventos e demais reuniões para que essa vontade, esse direito, essa coragem venha aflorar em ti. Quando eu comecei a advogar na advocacia criminal, eu não tinha ninguém na minha família, nenhuma amiga, nenhum apoio. Eu fui sozinha, calcando degraus e podendo me perceber e saber que essa profissão que eu escolhi não é para fracos, não é para fracas, é para quem tem coragem. O dia 8 de março, há 45 anos, foi instituído pela ONU como o Dia da Mulher. E isso foi baseado em muita luta, muita
vontade de crescer e saber que a mulher pode estar onde ela quiser, quando ela quiser e por que ela quiser. Eu sou advogada criminalista e hoje venho a representar a Abracrim Mulher porque eu fui destemida. E eu tenho certeza que as minhas colegas que estão me ouvindo sabem disso. E mais, elas também são isso. Existe um preconceito gigante nessa sociedade contra as mulheres, principalmente as criminalistas. Mulher, presídio, como assim? O que tu tá fazendo lá dentro? Pois saiba, espectador, que eu estou defendendo as prerrogativas de outros seres humanos. Eu não estou aqui para defender o crime. Eu estou aqui para defender os direitos assegurados por uma Constituição lá em 1988 instituída. Então, a Abracrim Mulher hoje... Posso interromper? Deve. Não é mero interrupting, tá? É só porque me vem a pergunta à cabeça. Vai lá. Por que há esse preconceito em relação, principalmente à advogada criminalista que se mete no meio do presídio? Eu vou poder responder, Macalossi, a Abracrim Mulher, ela foi criada exatamente a partir, como o Rácios mencionou, a Abracrim ela veio para os estados em 2016, né? Até então a gente tinha uma Abracrim nacional. A Abracrim Mulher, ela foi criada exatamente porque nos eventos que a gente fazia da Abracrim, a gente via os advogados querendo defender suas prerrogativas, né? E as mulheres querendo simplesmente serem ouvidas. Porque além da gente defender as prerrogativas nossas, a gente defender as garantias do nosso cliente, a gente ainda está num ambiente muito masculino, onde as delegacias de polícia, a maioria das autoridades policiais, elas são delegados. Nos presídios, os diretores são homens. A área da segurança pública, em geral, ela é masculina. Ela é muito mais masculina. Sim. Então, quando a gente chegava nesses ambientes, e ainda chega, porque a gente ainda passa por isso, nós temos esse ambiente masculino, então nós tínhamos que provar que nós éramos capazes de ter voz. Então, depois que nós passávamos por essa aprovação, entre aspas, daquela autoridade masculina que estava na nossa frente, é que a gente podia exercer a nossa profissão. Mas como assim aprovação? Quer dizer, ele tinha que olhar para ti e dizer, não, tanto pode. Eu tenho que mostrar que eu sei tanto quanto um homem. Às vezes até mais. Até mais. Mas isso não é só na advocacia criminal, isso é em todas as profissões. Isso me lembra no filme O Silêncio dos Inocentes. A Clarice Starling, ela enfrenta essa situação dentro da polícia americana. Nós somos guerreiras, Macalossi. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos guerreiras e nós estamos aqui para lutar uma guerra em que toda a sociedade é parte, em que toda a sociedade merece respeito e saber que a mulher criminalista ela existe e que ela adentra presídios, delegacias e ela tem voz. Agora vou fazer uma pergunta. Tudo bem, tem essa questão aí de quem trabalha na área da segurança pode ter esse preconceito. E da parte, sem entrar em particularidade nenhuma, mas em geral, os clientes, no caso, que são os réus. Ótima pergunta. Como é que eles encaram as advogadas criminalistas? Eu tenho uma resposta para isso. Vamos lá. Eles têm menos preconceito? Logo que eu iniciei na advocacia criminal, eu tinha muito medo disso. Eu estudei durante 4 anos sem passar em um concurso para ser defensora pública. Eu não queria ser mais nada na minha vida. Eu só queria ser defensora pública, porque o Estado assim me protegeria. Eu estaria sobre a égide de um Estado em que eu poderia exercer a profissão de, entre aspas, advogada, através da defensoria pública. Como eu não consegui êxito, e talvez Freud explique por quê, eu precisei me associar a uma outra mulher muito brava, chamada Thaís Zanetti de Melo Moreto. Ela me convidou, Mário, eu não tenho como te pagar, mas tu senta aqui, tu vem para o meu escritório e a gente vai começar
A primeira vez que eu estive lá, eu estava assustada, mas não com medo. Eu sabia e estava certa do que eu queria. Eu tinha desistido do meu grande sonho para abrir mão de um sonho ainda maior. E ela me chamou e nós fomos a uma delegacia falar com um cliente que estava sendo acusado por uma Maria da Penha. Naquele dia tinha um homem naquela cela quando nós fomos atender e esse homem estava deitado no chão e me chamou. Na verdade eu chamei ele. Ei, você aí, por que você está preso? E ele veio até mim e explicou. E eu consegui... Ele era acusado da Maria da Penha? Não. O que veio até mim era outro motivo qualquer. Já tinha descumprido... Ele não tinha comparecido para assinar os direitos e algo semelhante. Faz bastante tempo isso. E eu consegui uma audiência para que ele fosse ouvido. E eu fui... A partir daí, eu desenvolvi a minha advocacia criminal. A partir daquele momento que um homem, e aí respondendo a tua pergunta, confiou em mim e disse, eu só precisava ouvir isso. Eu precisava que alguém me escutasse. Eu tive certeza que os meus clientes, eles não precisavam ser mulheres ou homens ou qualquer gênero. Eles precisavam confiar em mim como ser humano. E é isso que as outras pessoas precisam ver. Eu tenho coragem e confiança para fazer o que eu faço. E hoje, pessoas chegam ao meu escritório e dizem, eu quero ouvir uma opinião feminina, porque a mulher muito me atende. A representatividade feminina hoje é muito forte dentro da advocacia criminal. Mesmo cresceu que muitas pessoas não queiram. Maior do que era. Muito maior. Muito maior. Muito maior. E eu tenho certeza que a Gisiane concorda comigo nisso. Das atuações das mulheres que acabam favorecendo determinados casos. Então, me parece que, claro, a mulher tem habilidades que devem ser podem ser utilizadas adequadamente para fins de estratégia processual, etc. E que, de fato, elas têm uma capacidade acadêmica, uma capacidade profissional que não faz nenhuma distinção com os homens. E isso, com certeza, a gente nota em eventos pelo Brasil inteiro, pela representatividade da mulher dentro das universidades e nas próprias carreiras jurídicas. Claro, agora falando em geral no direito, que hoje formam-se mais mulheres do que homens nas faculdades de Direito. Sim. E nos concursos públicos para cargos como juiz e promotor, na magistratura, cada vez mais promotoria, cada vez mais juízas e promotoras. E, por consequência, também mais mulheres advogadas. E isso, então, isso altera a forma como o direito também é trabalhado. Os operadores do direito tornaram-se operadoras do direito. E aí, como elas também vão conduzir a sua advocacia, a sua atuação dentro dos processos, houve então uma mudança significativa, que a Abracrim entendeu por bem materializar através de um destacamento, que é a chamada Abracrim Mulher. Então, quando é que foi criada a Abracrim Mulher? A Abracrim Mulher ela tem desde 2017, em todos os estados. Nos estados, né, nós temos uma Abracrim Mulher Nacional, que é a mesma coisa da Abracrim, e temos a Abracrim Mulher nos estados. Em alguns estados, porque a diretoria da Abracrim Mulher ela é composta por 4 pessoas a 5 pessoas. Em alguns estados, nós não temos 5 mulheres atuantes na advocacia criminal para conseguir montar uma diretoria ainda. Então, a Abracrim, hoje, ela tem em todos os estados do Brasil, mas a Abracrim Mulher nós temos em 13 estados somente. Só 3? Só 13. 13 estados. 13 estados. Não ouvi. Desculpa. De repente eu falei mais baixo. Não, eu ouvi agora. Em 13 estados nós temos a Abracrim Mulher. Nos outros estados nós não temos 5 mulheres atuantes na advocacia criminal que possam montar uma diretoria para nós termos a Abracrim Mulher. E é nesses estados que mais precisa. Muito bem. Rassos.
A sociedade, a advocacia, ela reflete como a sociedade funciona também. Eu vejo a sociedade muito machista, misógina, e lendo, estudando sobre isso, me percebi como um machista, um misógino também, admitindo-me como tal, passei a deixar de ser tal. Comecei a me policiar e ofereço esse exercício a todos, para que comecemos a ver como a gente é machista nas atitudes, como a gente não se dá conta disso. E o primeiro passo para curar uma doença é reconhecê-la. Então, comecei a reconhecer isso às pessoas próximas a mim, aos meus colegas de trabalho, nos ambientes em que eu frequentava, e comecei a me distanciar daqueles que são dessa forma e deixar de ser assim também. E dessa forma a Abracrim Mulher vem para trazer essa voz de quem está sofrendo esse preconceito. Na delegacia de polícia, na entrada dos presídios, como as colegas falaram. Então, a minha visão aqui é de alguém que está sendo o opressor nessa questão. Então, a minha visão ela também é um pouco distorcida de como elas sofrem o preconceito, né? Eu sei por ler, por estudar e pelos relatos delas. Mas, sem sombra de dúvidas, a Abracrim Mulher exerce um papel fundamental. Hoje, a Abracrim talvez tenha tomado toda essa proporção que tomou aqui no estado do Rio Grande do Sul, muito em decorrência das ações que a Abracrim Mulher tem feito para congregar as advogadas e para reunir elas nesses ideais, né, de igualdade. E também existe um preconceito entre os colegas com certeza. Relação à mulher. Com certeza. Entre os advogados. Como já existe o preconceito de outros ramos da advocacia em relação à advocacia criminal, a advocacia criminal masculina, no caso. Claro, tem esse... Sim, mas é um preconceito que existe, né? Vocês são advogados da porta de cadeia, né? Porta de cadeia, bandidos, defendemos, e é o que eu venho dizendo. Exatamente. Querem quebrar o sigilo dos honorários dos advogados da parte sigilo dos honorários, criminal, porque vocês recebem dinheiro de tráfico. A conversa entre cliente e advogado, inclusive uma das o IBCCRIM é também amicus curiae, ele usou essa expressão e não explicou. Amicus curiae é um amigo da corte, quer dizer, é um órgão autônomo que se habilita lá numa ação e dá um parecer para a corte para favorecer um determinado interesse ali naquele julgamento. O IBCCRIM tem um habeas corpus, que é o 115-114 do Paraná, onde até um professor famoso nosso, amigo, também membro da Abracrim, que é o Auri Lopes Júnior, impetrou em face de autoridades lá do Paraná, onde ele alega uma violação, porque na penitenciária federal de Catanduvas, lá no Paraná, que é uma penitenciária de alta segurança, e de alta segurança mesmo ou se chama de alta segurança? Não, é uma penitenciária federal de altíssima segurança em que todas as conversas entre cliente e advogado são gravadas. Então não existe nenhum sigilo. Então ali é uma sistemática violação dos direitos de defesa. Porque eu não consigo elaborar nenhuma tese defensiva sem ter um mínimo de privacidade com o meu cliente para poder, ao mínimo, ouvi-lo, para poder dizer o que ele deve ou não falar. E eu acho que isso é um ponto importante, porque é óbvio que num presídio federal de alta segurança se espera alta segurança, mas não se espera uma alta infração aos mais basilares direitos constitucionais. Não, e quando a gente vai atender o cliente lá, a gente tem que autorizar, né? Porque ele só deixa a gente conversar. E todas as anotações do advogado são copiadas. Então o advogado não tem nem como fazer uma anotação pessoal dele, advogado. Tem-se a visão também falsa de que o advogado criminal ele é muitas vezes colaborador do réu. Isso não é um advogado. Isso não é advogado. Não, mas em geral se tem eu estou falando isso é um preconceito. Claro que tem advogado, assim como tem jornalista, como tem engenheiro, como tem médico, que é picareta e, infelizmente, emporcalha a profissão. Acontece. Exatamente. Só que há um preconceito, agora me parece, geral, e principalmente depois que nós tivemos a Lava Jato, com o advogado criminal. Parece que o advogado criminal está a serviço, no pior sentido da palavra, a serviço do seu cliente. Isso tem que ser vencido, porque o advogado, ele é uma parte essencial para a democracia,
E o trabalho dele não é abrandar o sujeito no sentido de que ele vai se livrar da punição. É no sentido de garantir para o seu cliente, seja ele quem for, aquilo que está na Carta Constitucional, nos códigos, nas leis, de modo a que ele tenha um tratamento justo e conseguir, diante dessa legislação, o melhor resultado para o seu cliente. Isso não significa que ele esteja associado, mancomunado com o cliente. Às vezes acontece isso sim. Mas não o aspecto ético é dos mais importantes para nós, tanto na Abracrim quanto na própria OAB, que é a entidade máxima da advocacia no Brasil, a qual, obviamente, a Abracrim está subordinada, vamos dizer assim, como todas as outras associações. Sim. Nós somos associações mais específicas, que reunimos interesses peculiares de determinadas classes, né? Que é o caso da Abracrim, e nos submetemos à nossa associação principal, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, cujo aspecto ético é extremamente rigoroso, porque dentro da OAB, todos os advogados atuantes sabem o quanto o advogado tem que andar na linha dentro da sua atuação. Aliás, é uma coisa que eu aprendi contigo, né, meu sócio, Dr. Carlo. O advogado criminalista, dentre todos os advogados, é aquele que deve ser o mais correto dos corretos. Isso é verdade. Porque eu não posso apoiar ou endossar qualquer crime. Eu estou aqui apenas para defender os direitos daquele cidadão que estão assegurados em uma Constituição. Seja eu homem ou seja eu mulher advogada. Aquilo que está sendo processado, ou aquele que está sendo acusado, deve ser por mim muito transparentemente assegurado e muito bem visto, porque de forma alguma eu posso entrar em algum presídio para favorecer algum tipo de delito, né, sob pena de eu incorrer nas mesmas penas. Então, o advogado criminalista é o mais sério dos advogados. E cruzar a linha ética, que divide. Só queria fazer uma observação aqui com um caso que me foi relatado em off. Eu não vou mencionar a advogada nem o caso, mas eu vou falar que é um caso famoso. A advogada está prestando serviço para um dos réus aí que estão sendo investigados nesse caso famoso. E ela me relatou aqui em off, depois que acabou o programa, que numa oportunidade estava saindo lá junto com o réu do tribunal, do local onde estava vendo o julgamento, a audiência, e houve uma tentativa por parte de quem estava ali se manifestando de agredir ela também, junto com o réu. Eu compreendo que exista por parte da população uma indignação em relação à violência. Eu mesmo sou eu falo continuamente. Mas a vítima tem a sua legitimidade. Todo mundo, mas o problema é tu extravasar isso praticando também um delito. E ainda mais identificando em alguém que não tem nada a ver com o delito que foi pretensamente cometido, também alguém que tenha cometido um delito por estar prestando um serviço que é de caráter constitucional, legal, jurídico, essencial para a democracia e que não tem relação direta com aquilo. Quer dizer, você não pode criminalizar a atividade de quem age de acordo com aquilo que está na lei. E isso vem acontecendo, infelizmente. Há uma criminalização ideológica da atividade do advogado criminalista. Isso é uma coisa tangível, fácil de ser comprovada. Como toda... Desculpa, Mariana. Vai lá. Como todo preconceito é fruto de ignorância. Né? Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de discernimento sobre a importância do advogado, sobretudo o advogado criminalista, que vai tocar naqueles que são os valores fundamentais do ser humano, liberdade, sabe da importância do papel e respeita esse advogado. Se você nunca precisou, espero que não precise. Mas se você alguma vez precisar, ou algum parente seu precisar do advogado criminalista, e não estamos nem tocando no fato da pessoa vir a ser condenada, ou ser inocente, ser culpada, isso não é essa a questão. A questão é que no momento que tu mais precisa de alguém, porque tu está sendo acusado de um crime, justo ou injustamente, não interessa. Tu precisa de um profissional ético, sério, que respeite as autoridades, mas que também faça elas te respeitar. Isso. E quem tem conhecimento sobre isso é o advogado criminalista. Então, se você tiver um pouquinho de discernimento sobre isso, vai respeitar o advogado. E nós temos que ver também o seguinte, que
Não é porque tu advoga, por exemplo, para um estuprador, que tu é a favor do estupro. Não, muito pelo contrário. O advogado criminalista Aliás, tu pode inclusive desprezar pessoalmente o teu cliente, sem falar para ele, e prestar um bom serviço, com o distanciamento que o advogado tem que ter. É isso? É preciso que nós tenhamos a visão de que não é muito bem difundida, é que, na verdade, não somente pessoas ruins praticam crimes. Os crimes podem ser praticados por qualquer pessoa, em determinada circunstância da sua vida. Não precisa ser um criminoso profissional, não precisa integrar uma organização criminosa, não precisa ser um corrupto de carreira. Pessoas praticam crimes porque os crimes são da natureza humana. E estas pessoas precisam de defesa. Então, o advogado não faz a distinção de quem é esta pessoa que está respondendo ou qual crime. E hoje em dia não há só criminalidade violenta. O que mais temos é crimes não violentos. Crime tributário. Eu duvido que ninguém aqui tenha cometido uma vez na vida algum crime tributário. É um criminoso. E a gente também tem que pensar que tem uma grande diferença entre você ser acusado de ter cometido um crime e de você de fato ter cometido aquele crime, né? Infelizmente o sistema penal brasileiro hoje condena muitos inocentes. E uma pergunta que eu queria colocar no ar é a seguinte: por que o médico, o enfermeiro, o dentista ou qualquer outro profissional liberal que atende a uma pessoa que está em estado de custódia, ou seja, o preso, ela não é julgada. O médico não é julgado porque operou um baleado que veio de uma tentativa ou algo com a polícia, né? Mas nós somos julgados. Nós temos o peso de responder à sociedade porque estamos defendendo aquela pessoa. E isso não me parece nem um pouco crível, justo, honesto, né? Nós temos que colocar as coisas no mesmo patamar. O advogado, ele é julgado junto com o seu cliente. E isso é uma coisa completamente distinta, né? Perfeito. Muito bem. Vai se completar, Vanessa? Senão nós vamos para o intervalo. Na verdade, eu queria depois falar um pouquinho mais sobre a advocacia criminal feminina, mas para não misturar os temas, vamos para aquele intervalo. Então vamos fazer o intervalo e nós voltamos na sequência aqui no Cruzando as Conversas. Hoje o nosso programa é sobre a visão da Abracrim em relação aos desafios penais no Brasil. Fiquem conosco, já voltamos. Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos. Celebrando conquistas, planejando o futuro. Antes de pegar a estrada, faça uma revisão no veículo. Verifique documentos do carro e carteira de motorista. Não dirija se estiver cansado e evite pegar a estrada à noite. Seja esperto, verifique a previsão do tempo. Se estiver chovendo muito, espere antes de viajar. Seja prudente, tenha calma com possíveis engarrafamentos e com o motorista do veículo ao lado. Respeite a sinalização e os limites de velocidade. Cuidado, ultrapassagem só pela esquerda e nunca pela direita, ou usando o acostamento. Azof DM, defendendo quem protege você. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado.
É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Um programa totalmente diferente para você. E essa aí, já tomou, Paulinho? Já tomei. Ah, é horrível. E aí? É horrível. Pô, brincadeira, hein? Essa foi coisa linda. Essa chamaram o VAR antes. Essa ele viu pelo VAR, rapaz. E você chegou atrasadinha, mas tava linda e a boca calou. 2000 e quanto foi isso? 2011. O último título de expressão, Recopa. Um copo de cerveja, coração ferido. Vem aí o programa Na Pelada, a sua timeline da bola. Segundo bloco, no Cruzando as Conversas aqui. Hoje nós estamos recebendo a direção da Abracrim, aqui do Rio Grande do Sul. E você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, @RDCTV Digital nas redes sociais. Não deixe de mandar a sua mensagem, de participar, curtir e compartilhar. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também da Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. E Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Bem, voltamos aqui, Mariana. Tu queria voltar ao assunto da advocacia criminal feminina? Eu queria, Macalossi, e quero, até porque eu estava dando uma olhadinha aqui no grupo nosso da Abracrim, dos sócios, e o nosso colega Fábio Silveira pediu para eu dar o recado das meninas. Então é o seguinte, as mulheres terão 25% dos participantes, no mínimo, nos eventos da Faculdade de Direito da USP. E o Conselho Federal da OAB definiu que esse mínimo seja 30%. Espectadores, eu disse 30%. Isso só nessa questão da Faculdade de Direito da USP. E o que eu venho tentando, e a Gisiane também nesse sentido, de acordo com a Abracrim Mulher, é que nós tenhamos mais voz. Como? Amanhã, dia 6 de março, eu já deixo aqui meu convite para todas as advogadas criminalistas que, ou não, que quiserem fazer parte desse evento. Haverá o segundo happy hour das advogadas criminalistas do Rio Grande do Sul, no Vinha Garden, às 19 horas, para que nós possamos falar sobre um tema muito caro a todas as que estão me escutando, e eu tenho certeza disso. Advogada criminalista, sim, mas como começar? Muitas estudantes de direito têm essa vontade e me procuram para saber como. E eu tenho empenhado todos os meus esforços nesse sentido, inclusive em um projeto que eu criei, chamado Projeto Libertas, em que a gente vai poder debater um pouco mais sobre isso amanhã e saber que não é fácil, mas não é impossível. Nós precisamos conquistar o nosso espaço, e esse espaço está cada vez mais propício. Eu e a Gisiane estamos aqui em igualdade com os dois outros doutores, tanto quanto presidentes e vice-presidente, respectivamente, dessa associação. A Abracrim, ela é nacional. E eu tenho certeza que a doutora Olívia e a doutora Thaís Matarassade, né, presidente e vice-presidente dessa associação nacional, elas endossam isso. Nós teremos esse ano, e essa é a minha função aqui, muitos outros eventos para que as advogadas criminalistas possam se unir e iniciar nessa profissão, que é tão excluída, né, cheia de impasses. E meus amigos, como eu estava aqui dizendo, muitos rechaçam e não entendem porque
eu, entre aspas, defendo bandidos. Eu não defendo bandidos. Eu defendo as prerrogativas, direitos de uma Constituição que foi construída por um povo brasileiro lá em 1988, quando tivemos a oportunidade e a democracia de construir um Estado democrático de direito. Nós estaremos construindo juntas, nós mulheres, esse espaço que nos é tão caro e que nos custa tanta coragem, tanto desrespeito, tanta maldade. E eu estou aqui junto a vocês, mulheres, tenho certeza que a Gisiane também, para que nós possamos nos precaver e construir juntas algo que é muito maior. Nós somos corajosas, nós somos bravas, nós adentramos presídios, nós defendemos pessoas inocentes ou culpadas. E os eventos vão se dar para isso, para que as mulheres possam se unir a nós e nós tenhamos essa voz e essa coragem de ser quem nós somos e onde nós quisermos estar e o que nós quisermos fazer para nos definir como seres humanos. E é isso que eu espero de ti, mulher, que venha conosco e tenha essa coragem, essa bravura de dizer quem és e como e onde queres fazer. Em nome do Dia Internacional das Mulheres, que é dia 8 agora, eu as convoco. E tenho certeza que tu não estarás sozinha. Tens a Abracrim e a Abracrim Mulher para te respaldar. Por isso, eu peço que a doutora Gisiane dê respaldo a essa minha voz e possa conosco agregar. Eu tenho certeza disso. Vai lá, depois nós vamos para o intervalo. Mesmo... De novo? Sim, Já? Já? Bloco curto. Como a Mariana falou, a gente vai ter esse evento amanhã, mas principalmente, o que nós vemos muito? Nós vemos que as mulheres, elas têm muita vontade de ser advogadas criminalistas. A gente vê na faculdade isso, nós vemos também nos fóruns, e muitas vêm falar para nós, como vocês têm coragem de continuar? Nós continuamos e queremos, sim, que elas também continuem sendo advogadas criminais. Algumas desistem um pouco mais fácil, outras não desistem, ainda bem, né? Então, que venham para ver que tem mais mulheres que sim, que passam pelas mesmas coisas, mas que também conseguem continuar advogando. Então, amanhã seria um excelente dia para todas participarem. Será, né? Será. Um excelente dia para participar do nosso Happy Hour, onde a doutora Thaís Matarassade vai estar presente também, para também nos falar como começar na advocacia criminal. Então, participem, mulheres. Venham amanhã às 19 horas no nosso Happy Hour. Muito bem, vamos fazer o intervalo e o último bloco nós vamos deixar para algumas das ações que são protagonizadas aí pela Abracrim, como a da AD 6304, que discute os aspectos do pacote anticrime, que é um tema importante em nível nacional. Fiquem conosco, nós já voltamos. Há 40 anos, iniciava uma história de sucesso empresarial. A Irmãos Galeazzi chegava ao sul do Brasil. Hoje, a Irmãos Galeazzi é líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis e conta com um amplo estoque de metais nacionais e importados disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Irmãos Galeazzi, 40 anos, celebrando conquistas, planejando o futuro. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros representa, garante os direitos e o reconhecimento dos oficiais militares estaduais, contribui para o fortalecimento das instituições e para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Atua nas esferas jurídica e política, no Estado e em Brasília. Desenvolve ações
trabalha integrada com representantes de classe é fonte de informação. Segundo o levantamento da Associação de Oficiais da Brigada Militar, incentiva cursos de especialização e a cultura. Azov-BM, onde um efetivo se torna uma unidade. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. E eu estou muito feliz de ter feito um trabalho muito especial para o escritório. Direto da Casa Cor. Polipropileno, uma fibra também bastante resistente. E a dona dessa peça trouxe da Europa. O Arquitetura e Design está de cara nova na sua segunda temporada. Comigo, Jaqueline Zarpelon. E comigo, Constanza Zarpelon. Projetos de arquitetura, paisagismo, design de interiores e arte. Tudo que você já estava acostumado e muito mais. É ao vivo, 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Acompanhe a Acompanhe em @RDCTV Digital. Acompanhe em @RDCTV Digital em todas as plataformas digitais e também nos canais 24 e 524 da NET. Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, nós estamos falando sobre legislação penal do Brasil e também estamos falando sobre a advocacia feminina, principalmente na questão relativa ao direito criminal, ao direito penal. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 na NET e também pelas redes sociais. Estamos aqui com os integrantes da direção da Abracrim, tanto da direção masculina quanto da direção feminina. Vocês nos acompanham. E o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de Badesul, desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito bem. A Abracrim, ela é autora de várias iniciativas que dizem respeito a debates públicos acalorados. Por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade 6304 sobre aspectos do pacote anticrime, que ainda está em discussão, né, o pacote anticrime. Eu gostaria de saber quais são esses apontamentos que a Abracrim faz em relação a um projeto tão importante e tão polêmico quanto esse. Eu queria destacar que a Abracrim, ela não está direcionada politicamente a favor de um partido ou contra um partido, a favor de um político ou contra um político. Não é do espírito da Abracrim, mas sim defender aquilo que está previsto na nossa Constituição. E em razão disso que temos essa ação direta de inconstitucionalidade, porque alguns pontos que foi aprovada do pacote anticrime, nós entendemos que deveriam ser revistos sobre o filtro da Constituição. Mas, para não dizer que... justamente para não dizer que somos contrário porque foi oriundo de tal pessoa o projeto ou de tal tipo de posicionamento. Não. O pacote anticrime, do jeito que ele, depois de passar pelo Congresso, com os vetos e como ele foi aprovado, ele tem alguns aspectos muito positivos. Okay. Só que tem um porém. Vamos falar dos aspectos positivos. Vamos lá. O juiz de garantias, por exemplo, é um aspecto muito positivo. De ter um juiz que seja o Moro não queria. E foi suspenso pelo... O Bolsonaro disse, não, vai ter.
Esse é o porém. Esse é um aspecto... Aí foi uma bagunça do STF, foi um absurdo. Quer dizer, vamos ampliar o vacatio legis. Olha, uma palhaçada total. Mas tudo bem, continua. Não, aberração jurídica. Foi. Até nós comentamos por WhatsApp no dia, né? E vai um programa inteiro para falar disso, né? Rapidamente, o que eu ia mencionar é que dois dos principais aspectos positivos, a nosso ver, que é o juiz de garantias e principalmente, para mim, que faria uma revolução no processo penal brasileiro, a incorporação expressa infraconstitucional do sistema acusatório, que faz com que o juiz não opere de ofício, não busque a prova de ofício, não prenda de ofício, não faça nada de ofício, ou seja, sem ser provocado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Essa questão e o juiz de garantias, ambas foram suspensas por tempo indeterminado pelos queridos ministros do STF. Então, são duas coisas que eram positivas, que vieram, e que foram suspensas. Mas nós temos a ADI, que eu vou deixar para o Carlos comentar, que é essa ação direta de inconstitucionalidade, que vai falar sobre os aspectos negativos, a nosso ver, que estão sendo debatidos. O STF, quando ele acha que uma lei não pode ser aplicada, ele suspende ela. Exatamente. Mas ele só suspende naquilo que ele quer, né? Claro, porque ele não suspendeu toda a lei, ele só suspendeu naquilo só na parte que favorecia... Exatamente, é o juiz de garantias. Só porque a gente gostava. Dava mais garantias, né, para o cidadão. Mas existe em qualquer país moderno do mundo. Existe em vários países, realmente, o juiz de garantias. Aí nós poderíamos tratar por um longo período sobre isso aí. Mas a Abracrim também viu pontos negativos. Bom, existem vários pontos negativos no pacote anticrime, né, esse chamado pacote anticrime. Entretanto, a Abracrim reuniu três principais... O nome já dá indicação de qual o sentido, né? Legislativo fosse a favor do crime. Embora como o pacote anticrime, depois houve uma oxigenação que aí inseriu pontos muito positivos para o processo penal, principalmente, processo penal brasileiro. Mas aí a Abracrim identificou três pontos fundamentais, assim, de... necessidade de controle e entramos, então, com essa ação direta de inconstitucionalidade, somos autores. Na verdade, sabe mais que eu desenvolvi um critério muito simples para me colocar em relação a determinados projetos de lei assim, na área penal. Se o lavajatismo apoia, eu sou contra. Em geral, eu tenho me posicionado dessa maneira. Não tem errado, né? Mas, por favor, vai. Mas, assim, realmente foram questões... que revelam grandes problemas assim, para o cidadão, realmente, perda de direitos do cidadão. Primeira situação é em relação a confisco de bens, que agora o projeto permite que ultrapasse a pessoa do condenado, né? Que poderia, então, atingir outras pessoas que não o próprio condenado. Isso a Abracrim entende como defensora também do Estado Democrático de Direito, ou seja, não só apenas dos advogados e advogadas criminalistas, então, essa previsão estatutária maior de defesa desses direitos, que é evidente que a pena não pode passar do indivíduo. Eu não posso punir a família inteira da pessoa, não posso punir uma filosofia meio norte-coreana, né? Se a pessoa na Coreia do Norte, o cidadão é preso e as gerações seguintes da sua família pagam também. É uma ideia meio comunista, até. O princípio constitucional, o princípio da intranscendência, não pode atravessar a pena da pena. Exatamente. A segunda situação que se verificou da Abracrim é a criação do chamado acordo de não percepção penal, que é uma forma de não levar os processos adiante quando a pessoa, em crimes com penas mais brandas, simplesmente confessa e faz um acordo com o Ministério Público. Só que o problema deste acordo, que é algo que se fez um estudo e impactaria em 90% dos processos criminais no Brasil, isso retira do judiciário, né, a competência para julgar esses casos, que é a garantia da jurisdição ali. A pessoa, então, sobre essa questão, ele apenas homologaria. Ele apenas homologaria de forma que nós sabemos que virar a regra. Uma pergunta para a mesa sobre essa questão das delações premiadas. Vocês não consideram que esse texto das delações premiadas, como existe, ele tem uma série de buracos de queijo suíço e que ensejam, inclusive, distorções na própria ideia de delação premiada? Porque o que aconteceu no caso do Joesley Batista? O Joesley Batista era um chefe de um grupo criminoso.
E ele foi lá e fez uma delação premiada. Ele, o chefe, fez. Que eu saiba, a delação premiada, classicamente, ao contrário. É o peão que faz a delação. Pra cima. Isso. Ele não tinha uma relação hierárquica de subordinação. Ele era o chefe. Aí o chefe vai lá e denuncia quem? Os peão. E daí ele recebe um salvo-conduto pelo Ministério Público, que foi um escândalo. Que foi a completa inimputabilidade. Então, eu acho que a legislação sobre a delação premiada tem que ser alterada. De política criminal, porque a legislação deixou buracos justamente em pontos em que precisava ter lei para regulamentar aquilo ali. Porque nós precisávamos ter um melhor regramento da delação, da colaboração e da delação premiada no Brasil, e mesmo com o chamado pacote anticrime, que era para endurecer a punição de determinados delitos, sobretudo a corrupção, sobretudo o crime organizado, deixou ainda lacunas em relação à delação premiada. Então, me parece que isso tem um direcionamento certo. Deixar essas lacunas possibilita que determinadas pessoas tenham um grande poder de manobra ali dentro. Isso dá poder a quem? Dá poder ao Ministério Público e ao Judiciário. E que beneficia um monte de criminosos, diga-se de passagem, né? Porque o que tinha de ladrão do dinheiro público se beneficiando dos acordos de delação premiada e vivendo em mansão, vivendo da melhor forma possível, com uma parte considerável dos recursos que expropriou do Estado, não era brincadeira. Então, com penas ridículas de 1 ano, 2 anos. É o que vai aqui o que os advogados criminalistas querem é justamente que haja lei para que a lei sirva de baliza, para que a lei seja o exemplo a ser seguido. E por isso que eu sempre venho aqui falar de Lava Jato, eu digo, a Lava Jato tem que seguir, tem que ser o exemplo. O exemplo é o princípio da legalidade. Se nós cumprirmos a lei que nós aprovamos, e é uma lei séria e que é cumprida, então aí sim eu posso dizer que há condenações corretas que devem ser cumpridas. É isso que o advogado quer. Garantir que a lei seja cumprida e que o réu, se tem que ser condenado, venha a ser condenado dentro do devido processo legal. Muito bem. Olha, nós estamos nos últimos minutos do programa. Eu gostaria de agradecer enfaticamente a presença aqui da direção da Abracrim, colocar o programa à disposição para tratar desses assuntos todos com mais calma. Eu sei que cada um... Até eu estava discutindo com o Mais aqui antes do programa. Tem vários tópicos que a Abracrim atua e opina e que nós podemos criar debates a respeito apropriados, inclusive trazendo contraditório. Hoje era mais uma visão da Abracrim em relação a essas questões. Eu me coloco no mesmo lado em várias delas, talvez não em todas, mas em várias delas. E eu gostaria de parabenizar vocês, desejar um bom trabalho, uma boa direção aí aos eventos. Espero que na parte das mulheres se consigam ainda mais avanços. Né? Na próxima segunda-feira, aliás, nós vamos fazer um programa dedicado à mulher na sociedade. E eu vou deixar a última palavra com os meus convidados. Mais, obrigado. Muito obrigado, Macalossi, obrigado pelo espaço aqui. E a minha última mensagem aqui vem do decálogo da advocacia. Não é o decálogo do Lênin. Não é o decálogo do Lênin. Não, os 10 mandamentos do advogado do jurista uruguaio Eduardo Couturi. O 10º dele é o seguinte: ama a tua profissão. Trata de conceber a advocacia de tal maneira que no dia em que teu filho te pedir conselhos sobre seu destino ou futuro, consideres uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado. E é isso que nós, advogados criminalistas que amam a sua profissão, e nós da Abracrim consideramos que é uma honra para nós exercer essa profissão da advocacia criminal. Muito bem. Rácios, obrigado. Bom trabalho. Nós que agradecemos essa receptividade, esse espaço nobre que nós estamos tendo como instituição. A Abracrim se coloca à disposição da sociedade, como nós defendemos desde o princípio aqui do programa. Nós não temos uma bandeira que seja a favor de A ou de B, a bandeira é a favor da democracia, do Estado Democrático de Direito e de todas as posições que defendam a liberdade individual, a liberdade e as garantias previstas na Constituição. É para isso que a Abracrim existe, em prol dos advogados, mas acima de tudo da sociedade, e estamos a favor do bem comum, sem sombra de dúvidas. Então, muito obrigado pela atenção que tu me deste, nos deste. Mariana, obrigado. Eu que agradeço, Macalossi, mais uma vez, por podermos estar aqui. Esse espaço para a Abracrim é muito importante, porque a sociedade precisa saber quem somos, por que existimos e o que fazemos.
E se ainda há dúvidas, eu tenho certeza que todos aqui e os integrantes da Abracrim estão à disposição para que outros advogados possam se unir a nós e complementar essa nossa missão que nos foi dada agora em 2020 de gestão dessa associação que é tão importante no Brasil inteiro. Então, eu tenho certeza que não só as mulheres, porque eu estou sim aqui para representá-las, mas os advogados como um todo se unam e possam qualificar cada vez mais essa profissão do criminalista, que é algo muito peculiar e, neste momento da sociedade brasileira, cada vez mais se faz importante e necessário. Mais uma vez agradeço e desejo que a todas as mulheres venham conosco amanhã. Muito bem. Gisiane, muito obrigado. E obrigado por ter vindo lá de Passo Fundo, cidade onde tenho bons amigos. Muito obrigado pelo espaço. Muito bom estar aqui. Valeu a pena vir de Passo Fundo até aqui. E queria agradecer a todos que estão assistindo e mais uma vez chamar as mulheres para amanhã participar do nosso happy hour às 19 horas. Obrigado por esse espaço. Vina Garden. Vina Garden, mas eu acho legal deixar o @AbracrimRS do Instagram para todos poderem, para que todos possam seguir e, enfim, acompanhar as atualizações. Não só mulheres são bem-vindas, homens também. Muito bem. E eu irei. Você vai ir? Dale. Muito bem. Eu quero terminar aqui mandando um abraço para o Coronel Valdir, que eu encontrei hoje lá no shopping Moinhos de Vento, lá na Saraiva, e ele me identificou, disse que acompanha o programa, eu fiquei de mandar um abraço, então fica aqui o registro, estava lá com a sua família, eu acredito com a sua filha e as suas netas. Um abraço aí, obrigado, Coronel, pela audiência prestigiosa com que nos dedica. E eu quero terminar rapidamente aqui sobre essas críticas que eu faço à Lava Jato, ao lavajatismo, que eu acho que é a perversão da Lava Jato. As pessoas, infelizmente, hoje no Brasil, nós temos vivido esse liberalismo e esse conservadorismo de fancaria, que não é liberalismo e não é conservadorismo, coisa nenhuma, porque não sabe o que está defendendo. E se tem uma coisa que os liberais e os conservadores fazem, é defender sobremaneira os direitos individuais ante o Estado policialesco. Entenderam? E, infelizmente, uma parte considerável hoje da Lava Jato se transformou numa verdadeira defensoria do Estado policialesco. E é isso que não pode ser. E nós temos que combater isso pelo bem das liberdades individuais. E eu, como liberal, faço isso. E quem confunde isso com esquerdismo tem que estudar mais. Um abraço a todos e até amanhã. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais.